Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente para Negócios. Agora estou de volta depois de uma breve pausa. Não estive participando do último podcast por problemas pessoais que já estão, graças a Deus, todos eles resolvidos. E quero aproveitar aqui publicamente para parabenizar o Rogério, que tocou maravilhosamente bem o último podcast com a Tuane Porto, que olha, assisti em vídeo, ouvi também pelo Spotify. Que aula, hein, Rogério? Parabéns. Olha, eu me esforcei, Rafa, mas estou longe de chegar aos pés do meu amigo jornalista aqui, que faz um trabalho exímio. Obrigado pelas aulas. Que é isso, estou quase me aposentando aqui. Não, mas foi realmente inspirador. Se você não viu, né, ou ouviu ainda o podcast da Tuane, aproveita que vale a pena. Bom, fazendo aqui os nossos trabalhos iniciais, o podcast Gente para Negócios é uma produção da MH Consult, com os trabalhos técnicos dele, Thiago Santos, que às vezes resolve invadir o nosso espaço aqui para dar um tchau ou um oi para a galera. Hoje, lembrando que tem Brasil daqui a pouquinho na Copa, então se você estiver ouvindo, e possivelmente, né, vai estar ouvindo ou vendo o podcast depois do jogo, talvez esteja feliz, talvez não, né, Rogério? Esperamos que sim. Vamos torcer para que todos estejam muito felizes, né? Muito bem. Bom, hoje temos aqui um convidado muito especial, que é inclusive um grande amigo nosso, trabalha aqui na MH Consult, que é o nosso querido amigo Marcos Vinícius Martins, o famoso MV, consultor sênior aqui da MH Consult e também presidente do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão. Seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Bom dia, Rogério. É um prazer enorme estar com vocês, com esse time que eu amo tanto e falando de um tema também pelo qual eu sou apaixonado. Que é justamente tomada de decisão, né, Rogério? Eu também sou apaixonado por esse tema. O MV está aqui conosco já há 5 anos. Nos conhecemos aí por essas conjunturas da natureza, as constelações se alinharam. Fizemos um primeiro trabalho juntos na Transpetro, estamos aqui há 5 anos. Cada vez que eu estou com o MV, eu não aprendo só como profissional, mas como ser humano. E essa é a proposição desse podcast. O MV falar para a gente como que tomada de decisão envolve tudo que a gente faz, desde a hora que a gente levanta. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês que estejam nos assistindo ou nos ouvindo. Muito bem, você falou aqui, né, sobre a questão humana. Vamos então conhecer um pouco mais do lado humano aqui do nosso querido MV. Vou chamar aqui o Marcos Vinícius de MV, a gente não tem esse negócio de nome composto aqui internamente aqui na firma. Então, será MV, se acostume com isso mesmo. E vamos então fazer aquela nossa pergunta inicial, que é, né, fale, né, quem é MV na versão do próprio MV? E mais, vou colocar aqui uma pimenta, contando algo que nós não sabemos sobre você. Difícil, hein, Rafa? Porque, afinal, vocês conhecem, né, quase tudo da minha história. Mas o MV é uma pessoa, um eterno aprendiz, apaixonado pela família, pela vida, pelos amigos e pelo trabalho. Então, aqui eu encontro tudo isso, né? E é um prazer enorme compartilhar um pouquinho disso com vocês. Agora, o MV não falou que ele é vovô recente, está todo babão. Uhum. O Bernardo já tem camisa da MH Consult. Já estou sabendo também que anda já, né, quase que arranhando um violão ali com o vô. Tem vídeos aí mostrando que... Ele não falou exatamente que toca muito bem, inclusive. Sim. Apesar de toda a modéstia, você vê que ele não abordou essas coisas, né? Não abordou. Bom, feita aqui a sua breve apresentação, a gente vai falar, né, como você mesmo disse aqui, sobre tomada de decisão, e eu quero aproveitar até para já, né, provocar um pouco a respeito do tema. A gente tem muitos conceitos, muitos treinamentos, muitos workshops que são comuns, né? Nas empresas. A gente fala muito sobre feedback, comunicação não violenta, gestão de conflitos, negociação, etc. e tal. A primeira vez, né, que me disseram que tinha um especialista na MH que tratava sobre o tema tomada de decisão, eu falei, caramba, isso é diferentão, hein? Como assim tomada de decisão? O que envolve tomada de decisão? Então eu vou repassar para você essa bucha aí, explica para a gente, Kiko, de onde que surgiu essa sua ideia de falar sobre tomada de decisão? Ok, Rafa, essa história é longa. O meu interesse pelo tema surgiu quando eu ainda era muito criança. Com um pouco mais de 10 anos, um dia em casa com a minha mãe, meus irmãos, e ela fazendo uma oração, em algum momento ela pediu discernimento e sabedoria nas decisões. Eu olhei para aquilo e falei, opa, isso é bom. Se eu tiver discernimento e sabedoria nas decisões, já é meio caminho andado, né?
E comecei a olhar para esse tema de uma forma diferente. Quando eu vim para o mundo corporativo, eu observei isso, que as pessoas se preocupavam em se treinar para falar em público, para dar feedback, questões técnicas, mas as pessoas não davam devida atenção à tomada de decisão como uma competência. Eu fiquei um pouco mais de 30 anos no mundo corporativo como executivo, e com menos de 20 anos eu já tinha uma responsabilidade, eu era supervisor numa área de manutenção. E eu não tinha background, mas eu tinha que tomar decisões. E aí eu percebi que na tomada de decisão, se você já tiver uma solução pronta, ok. Se não, se você conseguir fazer boas perguntas, já é meio caminho andado. E ali eu percebi que a minha equipe tinha um conhecimento que poderia me ajudar na tomada de decisão. Então, quando eu não tinha background para dar as respostas e tomar aquela decisão, eu caprichava nas perguntas e usava o conhecimento da minha equipe. Depois de sair do mundo corporativo, eu decidi então fundar o Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão, porque as escolas agora estão começando a estimular isso. Pouco se tem de literatura no Brasil sobre tomada de decisão e eu considero uma competência muito estratégica. Equivocadamente, algumas pessoas entendem que fazendo outros cursos, você junta tudo isso e vai tomar boas decisões, o que é um equívoco, porque envolvem questões emocionais, valores, né? Então eu fui estudar um pouco mais sobre isso para desenvolver uma metodologia que primeiro me ajudasse e depois eu vi que hoje isso pode ajudar líderes e times a tomarem melhores decisões. E você na sua fala falou quando decidir, né, deixar, né, o mundo do corporativo, o mundo dos negócios, já me veio à cabeça, opa, aí tem tomada de decisão, né? Como é que é tomar decisões como essas, né, como esse tipo de decisão funciona para você, que é um estudioso do tema? É mais fácil do que para a gente, seres humanos normais, ou não? Não é mais fácil, Rafa. Até por entender um pouco mais sobre as consequências, sobre as questões envolvidas, né, às vezes é mais desafiador. Mas toda decisão tem uma renúncia, tem incertezas e tem consequências. E para muitas pessoas isso é difícil. Todo mundo quer ter a prerrogativa de decidir, mas nem todos estão dispostos a renunciar. Nem todos estão dispostos a conviver com as incertezas e com as consequências que são inerentes à tomada de decisão. Mas se a gente não tem consciência dessas três coisas, às vezes o processo de tomada de decisão entra em looping, porque eu preciso decidir, mas não quero renunciar, tenho medo das consequências ou fico inseguro em relação às incertezas que existem. Então a gente trata um pouco disso com o objetivo de dar mais tranquilidade. A gente não vai acertar sempre, ninguém acerta sempre, mas a gente precisa acertar mais, né? Então, trazendo mais consciência e ampliando a percepção das pessoas em relação à tomada de decisão, a gente acredita que decisões podem ser melhores. Você vê, Rafa, isso aí tem a ver com, vou parafrasear um amigo meu, Eduardo Muniz, o Duca. Tudo não terás, né, MV? Perfeito. Essa é a questão da renúncia, né? Perfeito. A hora que a gente quer ter tudo, a natureza vai decidir por nós, né? Isso dificulta o processo, né? E às vezes faz com que a gente sofra antes, durante e depois. Porque eu renuncio e às vezes ao invés de me contentar e explorar a escolha que eu fiz, eu sofro por aquilo que eu deixei. Então é uma atitude de maturidade de falar, eu fiz essa escolha, e faz parte. Porque às vezes a pessoa decide, mas não pensa nas consequências. Depois fala, putz, se eu tivesse pensado, mas aí é tarde. Então é importante isso, essa habilidade para renunciar. Ontem eu estive participando de um treinamento com o MV, tendo esse contato maior com a tomada de decisão, e acabando o treinamento assim, eu não sei se eu ria ou se eu chorava, tá? Porque aprendendo tudo aquilo, ele até me deu ali uma cutucada. Eu falei, aposto que você está pensando na obra que você está fazendo, né? Para quem não sabe, enfim, estou construindo. Quando eu apresentei esse conceito, eu falei, sim, estava pensando, que é a questão ali daquele tripé do prazo, custo e escopo, né? Exatamente. E aí, né, durante o curso, sem dar tanto spoiler aqui, ele te mostra sobre, na ótica de algumas prioridades, como é que você constrói dentro, né, desse tripé aí para poder ter um bom resultado. E no meu caso, a hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, eu coloquei como prioridade prazo, depois custo e por último escopo. Ou seja, por isso que a coisa, né, nesse momento está um pouco atribulada. Mas
Que aprendizado, viu? Gostaria de ter tido esse encontro antes. É interessante, Rafa. Eu ouço muito isso às vezes, né? Do treinamento a pessoa fala, bom, fiquei feliz, aprendi muito, mas fiquei triste de só fazer esse curso agora, gostaria de ter feito há algum tempo, né? Essa combinação de escopo, custo e prazo é um conceito muito abordado em gerenciamento de projetos, como a tríplice restrição. Mas quando a gente olha para a tomada de decisão, toda decisão tem um escopo, tem um custo e tem um prazo. Você vai comprar uma camisa, tem um escopo, tem um custo e tem um prazo. Você vai comprar um carro, tem um escopo, tem um custo e tem um prazo. Você vai a um restaurante, tem um escopo, tem um custo e tem um prazo. Como meu amigo Babler falou, tudo não terás. Então, uma combinação de melhor escopo com melhor custo, com melhor prazo, ela é praticamente impossível. Ou dá muito trabalho, leva muito tempo. E na velocidade que a gente precisa decidir, organizar isso de forma consciente, falar, escopo, você está no primeiro lugar no prazo, óbvio, no pódio, né? Eu trato isso como um pódio, facilita tratar as outras questões. Que bom, Rafa, espero que te ajude aí no término da obra os conceitos discutidos ontem. Sim, com certeza vai ajudar. Ô MV, e a propósito, né? Você que é o estudioso no assunto, eu gostaria que você compartilhasse com a galera, porque desde que o relógio desperta e a gente já começa com uma tomada de decisão, que é sair da cama, não é verdade? Ou não sair da cama. Ou não sair da cama, né? Você já fez algum levantamento, alguma pesquisa? Há estudos sobre quantas decisões, em média, a gente acaba tomando? É óbvio que isso é relativamente abstrato, mas mais ou menos quantas decisões a gente acaba tomando ao longo de um dia? Esse número ele é muito discutido. E ele vai de algumas dezenas de decisões por dia a algumas milhares de decisões por dia, e não é que exista inconsistência ou controvérsia nesse número. Se a gente pensar que ao sair da cama você decide, eu travo o despertador agora, eu levanto, de que lado eu desço da cama, o que eu vou fazer primeiro, são milhares de decisões por dia. Mas grande parte delas tem um impacto relativamente pequeno no nosso dia, e ao longo da nossa vida. A gente faz quase que de forma natural. Boa parte dessas milhares de decisões já estão no automático. Mas estima-se que das decisões que podem gerar impacto significativo nas nossas vidas, profissionais ou pessoais, a pessoa toma em média de 70 decisões por dia. Isso nos leva a aproximadamente 500 decisões por semana. E aí eu volto lá na primeira pergunta do Rafa, quando ele fala assim, mas pouco se fala sobre isso. Eu faço uma pesquisa, desde a criação do Instituto em 2015, eu treinei mais de 3.000 pessoas em todos os níveis nas organizações. E eu faço uma pesquisa para saber quem já fez algum curso de tomada de decisão. E o percentual é baixíssimo, né? E por quê? Porque as pessoas olham para a tomada de decisão como se fosse aprender a andar. De forma natural, você aprende a andar, toma uns tombos, mas a vida te ensina. E tomar decisão não é tão simples assim, né? A gente toma decisão mais preparado, menos preparado, mais consciente ou menos consciente, a gente decide. Agora, tem que ver a qualidade dessas decisões. E você traz essa questão da consciência e da inconsciência, e também uma coisa que me chama muito a atenção é a correlação que esse tema tem com a neurociência. E agora eu quero colocar vocês dois para brigar aí, porque eu já entrei numa seara do Rogério aqui e te coloquei no meio do jogo também. Neurociência tem tudo a ver com tomada de decisão, né? Nossa, total, né? Inclusive no próprio curso que nós desenvolvemos para um cliente, tem um tema que está abordando lá dentro, né, MV, que você pode, na verdade, preparar o teu cérebro para boas tomadas de decisões ao longo do dia. E isso envolve horas de sono, uma boa alimentação, hidratação, exercícios, e uma parte que me chamou muita atenção foi relativa a que, por exemplo, eu posso escolher a roupa que eu vou trabalhar no dia seguinte, um dia antes. Eu posso deixar o café previamente preparado, porque isso ajuda a eu não usar já recursos do meu cérebro para tomar decisões logo pela manhã. E eu utilizo essa energia ao longo do dia para momentos que são mais relevantes. Isso faz sentido? Faz, muito sentido. Embora sem comprovação científica, mas há quem diga que para tomada de decisão é como se nós tivéssemos um pavio no nosso cérebro. Então, muito provavelmente, no final do dia, por já estar cansado, e o cérebro precisa relaxar, tem que desligar.
pode ser que a gente tome decisões mais no automático, né? Então, alguns especialistas sugerem que tome as decisões mais complexas, que vão exigir mais de você nas primeiras horas do dia, porque tem chance de você tomar melhores decisões. Outra dica importante que você trouxe aí, Rogério, é a questão de quanto melhor eu me preparo hoje, no final do dia, para as decisões de amanhã, menos surpresas eu vou ter. As coisas mudam, mas a gente precisa fazer planos, né? O fato de estarmos aí nesse ambiente volátil e mutável o tempo todo, mas a gente precisa, a qualidade da preparação vai impactar o meu dia a dia, e se eu não faço isso, eu vou tomar decisões cada vez mais atropeladas pelo prazo, o que compromete efetivamente a qualidade das decisões. Eu tenho uma curiosidade, viu, Rogério? Uma curiosidade grande, não sei se eu estou falando uma grande bobagem ou não. A intuição, ela é amiga ou inimiga da tomada de decisão? Ela é amiga. Esse ponto é muito interessante, Rafa, porque às vezes as pessoas acham que é conflitante a racionalidade com a intuição na tomada de decisão. Elas devem ser complementares. O segredo da vida, eu sempre digo, está no equilíbrio. A diferença entre veneno e remédio é dosagem. Então, por exemplo, eu vou tomar uma decisão, eu busco as informações, organizo o pensamento, mas como toda decisão tem um nível de incerteza, você vai precisar usar um pouco da intuição. E algumas pessoas confundem intuição com adivinhação. Intuição não significa ter uma bola de cristal ou adivinhar o que vai acontecer, mas de alguma forma o nosso cérebro conecta experiências, informações, os dados que nós conseguimos trabalhar até ali com cenários futuros, e isso facilita a intuição. Mas ela, na minha experiência, ela funciona muito bem quando funciona de forma complementar aos dados, às informações, ao pensamento mais organizado. Isso me veio muito à cabeça também, algumas experiências que eu tive com líderes, né? Isso acontece bastante. Inclusive, me lembro de um ex-chefe que dizia o seguinte, na hora de uma contratação: eu preciso de 5 minutos na frente de uma pessoa para traçar o perfil dela e saber se devo ou não contratar. Eu virava e falava, uau! Eu, às vezes, fazia aquelas entrevistas super estruturadas e nem sempre eu acertava. Eu falei, caramba, que intuição, que superpoder, né? Não é nem uma intuição. Isso é adivinhação, né? Depende. Talvez com... Na minha visão, quanto mais experiente a gente mais fácil fica a intuição. Tá. Então, ela se complementa. Eu vou ganhando habilidades, experiências, conexões que facilitam essa intuição. Dizer que conhece uma pessoa com profundidade em 5 minutos, eu não tenho essa capacidade. Mas, se a gente é experiente, alguns traços a gente pode sim conseguir perceber numa conversa rápida. Legal. O Rafa, o MV tem alguns mantras que eu gostaria de trazer os mantras aqui e ele elabora sobre o mantra. Eu confesso que, para mim, serviu. Para o nosso amigo Rubem Gomes, a maioria não serve. O MV está até hoje tentando doutrinar ele para usar a tomada de decisão. Mas chega lá um dia. Então vamos lá, alguns mantras. O primeiro: tem certas decisões que você toma antes de sair de casa. Fala um pouco sobre isso, MV. Isso é muito verdade, né? Um bom exemplo disso, no trânsito, por exemplo. Alguém provavelmente vai te aborrecer no trânsito. Você pode fechar uma pessoa de forma inadvertida. Então, tem decisões que eu tomo antes de sair de casa. Falo, eu não vou brigar com ninguém no trânsito. Eu não vou me irritar com as pessoas no trânsito. Eu não tenho controle sobre o que o outro vai fazer, mas eu já decidi antes de sair de casa. Eu falo muito da importância das decisões conectadas com valores, né? Então, algumas pessoas no mundo corporativo tem que tomar uma decisão, buscam várias opções e lá no final vão ver se isso passa no crivo de compliance ou de ética ou dos valores. E aí, quando não passa, fica parecendo que os valores ou as questões de compliance são obstáculos. A minha sugestão já se conecte com a decisão a partir de valores. Isso facilita. E aquilo que não é compatível com os valores, com as questões de compliance, de ética, não são possibilidades. Eu brinco muito que quando as minhas filhas eram adolescentes e eu morando no Rio de Janeiro, quando elas saíam, iam se despedir de mim, eu ficava muito preocupado. Eu falei, filha, promete para mim que as decisões que podem
impactar fortemente a sua vida, você vai tomar antes de sair de casa? E aí, você não precisa nem me contar, mas pensa nisso. Por que isso, né? Porque se você já vai com a decisão tomada, você pode até mudar, mas é ter consciência, peraí, eu estou voltando atrás numa decisão que eu já tomei. Assim acontece comigo no trânsito, por exemplo, também. E eu quero pegar esse gancho, viu? Estudando neurociência, o que acontece baseado nesse contexto? Quando você já imagina um cenário, uma determinada cena, na verdade, para o teu cérebro automático, isso já ficou registrado como uma verdade. Perfeito. Então, para mim, faz todo sentido quando a MV traz essa questão à tona. Quanto mais você se conecta com os seus valores, com os valores organizacionais, né, e você visualiza esses cenários, a hora que você é surpreendido, na verdade, quando você já visualizou, você não está sendo surpreendido. A cena em si pode ser uma surpresa, mas no seu cérebro inconsciente, essa cena já ocorreu e não é uma surpresa. E você já, na verdade, já tomou essa decisão previamente. Por isso que esse mantra ficou muito gravado para mim. Eu sempre falo para o MV, agradeço a ele, porque eu comecei a tomar outras decisões a partir do momento que eu ouvi esse mantra e mudou minha vida, literal. E traga mais mantras, então, que você falou que tem outros. É interessante. Do ponto de vista de segurança do trabalho, por exemplo, né? As empresas hoje colocam segurança e respeito à vida como um valor. Certo. Mas lá na ponta, as pessoas eventualmente se acidentam. E aí as empresas se perguntam, né? Pô, mas nós já decidimos que isso é um valor, como é que as pessoas ainda têm comportamento diferente disso? Na minha visão, o que conecta um valor a um comportamento ou uma atitude é uma decisão. Então não adianta a gente só falar de valores e exigir comportamentos se a gente não contribui para que as pessoas tomem melhores decisões. Então essa decisão conectada com valor é um negócio que eu considero muito importante no mundo corporativo e na vida das pessoas em geral. Uma outra coisa que eu digo é, um bom critério para saber se a decisão é boa e está alinhada com valores é, eu posso contar? Se eu tenho motivos para não contar, eu já os tenho para não fazer. A diferença é quem fica sabendo. Porque ética não é o que você faz quando tem alguém vendo. Isso são bons costumes. Ética é o que eu faço em função dos valores que eu adoto, ou princípios que eu adoto para a minha vida, ou que a organização adota. Bom, Rafa, vamos a outro mantra do MV, que ele trouxe e também me chamou muita atenção. Quando você tomou uma determinada decisão e dobrou uma esquina, não fique olhando a esquina que você não dobrou. Conta para nós aí, meu. É isso, né? Tem a ver com a questão da renúncia. Todo mundo quer decidir, mas não quer renunciar. Por exemplo, eu decido me casar, mas eu não quero abrir mão da vida de solteiro. Essa combinação, ela às vezes é perigosa. Então, se tomou essa decisão, é importante não ficar pensando no que está perdendo, né? Isso é conhecido hoje como o paradoxo da escolha. Eu decido comprar um celular. Por algumas questões, eu compro um modelo. E boa parte das pessoas não se contenta com os requisitos pelos quais escolheu aquele aparelho, mas sim no que perdeu ao não comprar aquela opção, que por uma questão de preço, de prazo, o que quer que seja. E aí, o que acontece? A pessoa está sempre insatisfeita com a decisão, porque está conectado com o que perdeu. Isso vale também para a vida, né? Dobrou uma esquina, a outra já não é uma possibilidade, a não ser que você dê uma volta para passar por aquele outro caminho. E aí, fazendo essa conexão novamente com o neuro, né, que esses assuntos nossos estão muito interconectados, né, é que realmente é o seguinte, é onde você quer dar foco, né, MV? Você fica dando foco lá no negativo, ou na perda, ou do que não tem, é aquilo que você vai enxergar, porque é aquilo que você está colocando a lupa. E essa virada de esquina é dar o foco onde você escolheu, porque é aqui que vai servir daqui para frente. Perfeito. Se a gente fez essa escolha, por isso que eu digo que na média, na vida, as pessoas gastam mais ou menos o mesmo tempo na tomada de decisão. Alguns gastam antes, avaliando riscos, consequências, etc. Outros gastam durante, ou seja, eu pensei pouco para decidir, mas na implementação eu percebo que não é tão simples quanto eu imaginava. Eu vou gastar mais tempo aqui. E outras pessoas gastam depois, explicando o que fizeram ou o que não fizeram,
pedindo desculpas, ou catando alguns cacos ou levantando alguns cones que foram derrubados ao longo desse caminho. Então, a clareza de propósito ela é fundamental na tomada de decisão. E uma das etapas da nossa metodologia, principalmente para decisões mais complexas, é ter muita clareza do propósito. Nesse ambiente complexo e de grande incerteza, quanto maior o nível de complexidade e de incerteza, mais clareza a gente tem que ter do propósito. E quando isso não está claro, os obstáculos surgem e a gente desiste, né? Ou muda a rota, significa nova decisão e tal, levando a perda de tempo e de recursos quando a gente está falando do mundo corporativo. Ô, Rafa, posso trazer mais uma pergunta aqui? Você manda aqui. O MV, é o seguinte, tem vezes que as pessoas não tomam decisões, falam assim, não, peraí que eu preciso falar com o meu chefe. E aí o chefe fala assim, pô, mas por que o cara não tomou essa decisão? Aí fica a questão da procrastinação também. Tem alguma técnica para isso? Ou seja, que hora e que escopo, que limite ou que momento que eu tomo uma determinada decisão, que momento eu preciso escalar? Na verdade, no dia a dia, tem a minha chefe, minha esposa, né? Que hora que eu posso decidir se o final de semana, a CEO da minha vida, se eu posso decidir se no final de semana nós vamos no cinema ou vamos para a praia ou é melhor deixar com ela, né? Como é que funciona isso? Tem um meme na internet, quando o pessoal te convida para alguma coisa, né? Você responde o seguinte, espera só um minutinho que eu vou ver com a minha esposa se eu quero. Se ela disser que eu quero... Aí eu te aviso. Exato. Tem uma técnica para isso aí, MV? Tem. A clareza de papéis é muito importante, né? Eu converso com líderes e com liderados. Os líderes dizem assim, eu gostaria que o meu pessoal fosse mais protagonista, eles trazem muita decisão para mim, eles delegam para cima o tempo todo, isso impacta na minha rotina e tal. E quando eu converso com as equipes, elas dizem assim, eu gostaria de ter mais autonomia para decidir, porque tudo eu preciso falar com o meu chefe. E eu falo, vocês precisam conversar, né? Ter clareza de papéis e de responsabilidades. O líder, tendo uma equipe preparada, e é interessante que do ponto de vista de tomada de decisão, é importante que eu como líder seja capacitado e que eu capacite a minha equipe também. Eu digo que equipe que não tem com o líder essa clareza de papéis e equipe que não está preparada para a tomada de decisão, dá chance para o líder crescer todos os dias. Pena que é para baixo, porque ele vai ter que entrar em questões que poderia ter sido delegada, mas por uma questão de comunicação ou de clareza de papéis, eles ficam ali batendo cabeça. Para quem está assistindo a gente, deve estar curiosa, aí, né? As pessoas devem estar curiosas para saber o que tem na mesa aqui, né? Tem uma ferramenta aqui, né? Um encartezinho com uma figura, enfim, na mesa, que é, na verdade, um guia desenvolvido pelo próprio MV, para facilitar, né, esse processo estruturado para a tomada de decisão. Fala um pouquinho sobre o guia. Pode mostrar para o pessoal. Qual que é a câmera? Aquela ali, né? Ok. Bom, esse guia ele foi construído a partir das minhas experiências, né? Em 30 anos no mundo corporativo, eu fui de supervisor a gerente geral, diretor. E no final quando eu sentei na cadeira de diretor, eu olhei para essa trajetória e procurei identificar quais eram as ferramentas ou as perguntas que eram mais importantes e que eram comuns em todos os níveis e que também valiam para a nossa vida. Então eu procurei resumir em 3 páginas do guia os elementos que podem nos ajudar na tomada de decisão. O guia ele não traz a resposta, mas ele ajuda o usuário a caprichar nas perguntas e, obviamente, hoje, conhecendo um pouquinho mais de neurociência, ativando áreas do cérebro com estruturas mais elaboradas para decisões mais complexas, o que não significa demorar mais no processo de tomada de decisão, mas é treinar o cérebro para tomar melhores decisões. Tem uma outra parte onde a gente cuida das questões técnicas, né? A nossa habilidade versus o desafio que a gente tem na tomada de decisão e como não poderia faltar as questões de ética e sustentabilidade na tomada de decisão. Sustentabilidade não pensando apenas em meio ambiente, mas quanto tempo a minha decisão se mantém de pé. Decidir rápido é fácil. Decidir de forma assertiva é fácil. Agora, fazer isso com a agilidade que o mundo atual requer é um desafio e a gente precisa e pode
treinar o nosso cérebro para isso. E para quem, né, enfim, assistiu a gente até agora aqui, eu já estou adiantando que coloquei a imagem. Eu tenho imagens aqui, inseri a imagem para mostrar um pouquinho do funcionamento. Para quem está ouvindo, só para contextualizar aqui, ele parece, né, ele é um encarte que você abre e parece um reloginho, né? Então as pessoas não vão conseguir visualizar porque estão ouvindo no Spotify, mas é um reloginho ali com algumas situações, com discos, né, que você vai girando e conforme ali a realidade, né, do problema a ser resolvido, da decisão a ser tomada, ele vai te levando para alguns caminhos e sugerindo algumas ações para facilitar a tomada de decisão. É muito legal. Eu aprendi ontem a usar, achei bem bacana. O Rubem Gomes gosta muito também, né? O Rubem, a gente tem algumas conversas sobre isso. A gente ainda vai conseguir. Mas eu aprendo muito com ele. Ele vai passar por intensivão. Ele não usa o guia, mas ele toma boas decisões. Ah, muito bem. By the way, né? Como o Rafa acabou de falar, hoje já esse momento do podcast precede o primeiro jogo de abertura da Copa no Catar. E aí, como é que a gente usa o guia MV? Porque nós ainda temos que fazer o orçamento do ano que vem, almoçar e ir para o churrasco na casa do Rubem para comemorar a Copa. Como é que nós vamos usar esse guia aí? Explica pra gente. E ainda decidimos pelo bolão ali, viu? Se eu coloco a vitória do Brasil, se não coloco, do adversário, dos demais. Quantas decisões a serem tomadas, né? Pois é. E com tempo curto, como normalmente acontece nas nossas decisões no dia a dia. Planejamento é muito importante, né? Organização do pensamento, clareza do propósito e, como sempre, toda decisão tem uma renúncia, incertezas e consequências. Algumas coisas a gente vai abrir mão. Eu, por exemplo, adoraria ficar com vocês aqui para assistir o jogo, mas eu preciso voltar para casa no Rio de Janeiro, encontrar a minha família, o meu neto Bernardo que está lá me esperando, as minhas filhas, genros e tal, e a minha esposa está comigo aqui. Então eu vou ter que renunciar a isso. Mas faço de forma tranquila, gostaria de estar. Mas aí tem uma frase que a gente usa aqui, né, que tudo não terás. Então, tomada de decisão é importante. Bom, mas tivemos o MV aqui no podcast, que já é muito legal. Exatamente. Né? Bom, vamos então já para o nosso momento final. A gente sempre fala que passa muito rápido, passa mesmo. A sensação, aliás, que semana após semana o podcast termina mais rápido. A gente vai ter que dobrar aqui o tamanho dele para a próxima temporada. Mas enfim, a gente, para os nossos entrevistados, sempre pede alguma dica de fontes que as pessoas possam beber para adquirir conhecimento, seja um conhecimento técnico, comportamental, pessoal, espiritual, filosófico, o que quer que seja. Tenta indicar para a gente aqui um livro, um filme, alguma coisa que você ali teve um contato e marcou a tua vida. Vou falar primeiro de filme. Tem um filme que eu gosto muito que é Sully, o Herói do Rio Hudson. E por alguns motivos, né? Tem muita conexão com as decisões no mundo corporativo. Ele teve pouco tempo, precisou tomar decisões rápidas, tinha 155 vidas sob sua responsabilidade, pousou no Rio, deu tudo certo. Mas ele foi questionado depois. Então, essa linha da tomada de decisão ela é sempre muito tênue. Quanto mais consciência a gente tem de ter feito o melhor, nos deixa mais confortáveis. Então, essa história, esse filme, tem um livro também que é ótimo, com o mesmo nome, onde ele mostra isso, né? A importância do preparo e da responsabilidade nas decisões. A palavra responsabilidade, né, tem uma combinação de responder com habilidade. Então, responsabilidade é a habilidade para responder pelas decisões, antes, durante e depois. Quem quer entender um pouquinho mais do funcionamento do cérebro, tem um livro muito bom do Daniel Kahneman, chamado Rápido e Devagar, 2 formas de pensar. Então, ele fala bastante da questão da intuição, do pensamento, da ação, são livros interessantes. Muito bem. Deixa aqui com o Rogério a nossa derradeira pergunta, né? Nossa clássica derradeira pergunta, e já aproveito para pedir para o Rogério hoje fazer o encerramento do podcast, que ele já está, né, expert na coisa, já passa a bola para você, é contigo, hein? Muito bem, MV, uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Na verdade, a minha decisão era que você estivesse morando em São Paulo, ficasse fisicamente mais perto da gente, que a gente acaba se vendo muito pouco. O ambiente digital proporcionou isso e nos ajudou, né, no final das contas, até para você organizar sua vida pessoal, mas sentimos muito sua falta aqui, né? E a pergunta para você é: o que significa gente para negócios? Gente para negócio. Bom, antes de falar de gente para negócio, eu também sinto muita falta. É um prazer estar aqui com vocês, fazer parte desse time para mim é um motivo de orgulho, de satisfação
muito grande. Me sinto honrado pela oportunidade de estar entre amigos falando de um tema tão interessante. E gente para negócios, a gente precisa preparar as pessoas, não apenas tecnicamente, né? As empresas acabam investindo muito na preparação técnica das pessoas, isso é muito importante, mas nós precisamos ter as pessoas também preparadas para os relacionamentos que são importantes, para a resiliência, né? Que é a nossa capacidade de manter o foco no propósito, mesmo em situações adversas, tomada de decisão, resolver problemas. E eu acho, né, depois de 5 anos de contato com a MH Consult, que os nossos programas têm isso como uma estrutura que funciona muito bem, que é trazer o conteúdo que vai preparar as pessoas para fazer melhores negócios, para a sustentabilidade do negócio, com as pessoas, pelas pessoas e para as pessoas. Isso obviamente envolve milhares de decisões aí também. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham ficado extremamente curiosos, assim como eu sempre fico conversando com o MV. Se quiser saber mais a respeito, ao você clicar e ter visto esse vídeo, lá também tem o link do nome do MV e também do Instituto Brasileiro de Tomada de Decisão. Pode entrar em contato conosco ou diretamente com o MV para saber mais desse conteúdo que é maravilhoso, que serve para a vida pessoal e profissional. MV, Rafa, Thiago, muito obrigado por essa oportunidade e é sempre bom estar com vocês, é sempre um aprendizado. Valeu demais. Valeu, obrigado, viu? Até a próxima, gente. Obrigado, um abraço a todos.